Você não chegou aqui por acaso. Se você está ouvindo essas palavras agora, existe algo maior acontecendo nos bastidores da sua vida. Algo que não é visível aos olhos comuns, mas que é sentido no fundo do coração. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração anda aflito, apertado, cansado de lutar e de tentar entender por que as coisas parecem não fluir como deveriam. Existe uma sensação silenciosa de que você nasceu para mais, mas a realidade insiste em mostrar menos. E é exatamente aqui que começa a revelação que pode mudar tudo. Desde o princípio, existe uma verdade que foi pouco ensinada, mal compreendida e, em muitos casos, até escondida. Deus te fez à imagem e semelhança dele, não como um detalhe simbólico, mas como um código espiritual vivo. Isso significa que você carrega dentro de si a capacidade de criar, ordenar, chamar à existência e transformar realidades. O problema é que ninguém te ensinou como usar isso. Pelo contrário, te ensinaram a duvidar, a temer, a se conformar com escassez, com falta de dinheiro, com dívidas intermináveis, como se isso fosse normal. Você foi condicionado a acreditar que a vida é luta constante, que ganhar dinheiro exige sofrimento extremo, que abundância é privilégio de poucos. Mas essa programação não veio de Deus. Ela veio de um sistema que se alimenta da sua desconexão com quem você realmente é. Quando você perde a consciência da sua origem divina, você aceita viver abaixo do seu potencial. E isso gera dor, frustração e aquela sensação de estar sempre correndo atrás, nunca chegando. Existe um momento na vida em que a alma cansa de sobreviver e começa a implorar por sentido. Talvez esse seja o seu momento. Talvez você esteja cansado de promessas vazias, de técnicas superficiais, de palavras bonitas que não se sustentam na prática. E é por isso que essa mensagem não vem para te entreter, ela vem para te despertar. Porque quando você entende que foi feito à imagem do Criador, você entende que não nasceu para viver endividado, sufocado, limitado. Criar não é apenas inventar algo novo. Criar é alinhar pensamento, palavra e sentimento, até que a realidade não tenha escolha a não ser obedecer. Esse é o princípio que rege todas as coisas. O mesmo poder que organizou o caos no início dos tempos atua hoje, silenciosamente, através da consciência humana. E sim, através da sua consciência. O que muda tudo é se você usa isso de forma inconsciente ou deliberada. Talvez você esteja pensando agora que isso parece grande demais para ser verdade. E essa dúvida não é sua culpa. Ela foi plantada em você ao longo dos anos. Mas existe um ponto de virada, um momento exato em que a dúvida começa a perder força e a verdade começa a fazer sentido. Esse momento começa agora, quando você permite que essa ideia atravesse suas defesas e toque algo que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Você não está sozinho nessa jornada. Mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando ninguém vê suas lutas internas, existe uma inteligência divina operando a seu favor. A questão nunca foi se Deus está disposto a te abençoar, mas se você está disposto a assumir o papel que Ele te deu. Porque ser feito à imagem e semelhança dele não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade espiritual. Você foi criado para participar ativamente da construção da sua própria realidade. Muitas pessoas oram pedindo dinheiro, pedindo para sair das dívidas, pedindo abundância, mas continuam pensando, falando e sentindo exatamente como alguém que não acredita que pode criar. E aqui existe um conflito invisível. Não é que Deus não responda, é que a resposta não encontra espaço para se manifestar. O campo da criação responde à coerência interna. Aquilo que você afirma com a boca precisa estar alinhado com aquilo que você sustenta por dentro. Existe um princípio espiritual imutável que governa isso tudo. Você não atrai aquilo que deseja, você manifesta aquilo que você é. E se mais no fundo, você se vê como alguém limitado, lutando para sobreviver, é exatamente essa realidade que continua se repetindo. Não por castigo, não por azar, mas por fidelidade à sua identidade interna. Quando essa identidade muda, tudo muda junto. Talvez você tenha sido uma pessoa correta, trabalhadora, esforçada, e mesmo assim a vida parece ter sido dura com você. Isso gera revolta silenciosa, um cansaço profundo e, às vezes, até uma culpa escondida. Mas escute com atenção. O esforço sem consciência não gera criação consciente.
Você pode se esforçar muito e ainda assim criar mais do mesmo. A chave nunca foi esforço excessivo, foi alinhamento interno. Existe algo poderoso na palavra falada, algo que poucos compreendem de verdade. Quando você fala, você não está apenas comunicando, você está decretando. Suas palavras carregam direção, intenção e comando. Se você foi feito à imagem de Deus, então sua palavra também carrega poder criador. E cada vez que você diz que está difícil, que nunca sobra dinheiro, que sair das dívidas é impossível, você está reforçando um molde que se replica sozinho. Mas aqui está a virada que muda o jogo. No momento em que você começa a falar a partir da sua origem divina e não da sua dor momentânea, o campo começa a se reorganizar, não de forma mágica ou imediata, mas de forma consistente e inevitável. A abundância não chega correndo, ela se aproxima quando encontra alinhamento, e quando chega, ela permanece. Você pode sentir agora um misto de esperança e medo. Esperança porque algo dentro de você reconhece essa verdade. Medo porque mudar exige deixar para trás velhas certezas, mesmo que elas tenham sido dolorosas. Mas existe um ponto em que continuar igual dói mais do que mudar. E esse ponto, para muitos, chega exatamente quando o coração está mais apertado. Talvez seja exatamente onde você está agora. Existe uma razão pela qual você se sente inquieto, mesmo quando tudo parece aparentemente normal. Essa inquietação não é ansiedade comum, é memória espiritual. É como se algo dentro de você soubesse que a vida poderia ser diferente, mais leve, mais abundante, mais alinhada. Esse sentimento não surge por acaso. Ele surge quando a consciência começa a despertar para aquilo que sempre esteve disponível, mas que foi ignorado ou abafado por anos de condicionamento. Desde cedo, você aprendeu a reagir ao mundo em vez de criar o mundo. Aprendeu a esperar pelas circunstâncias, a se adaptar à falta, a aceitar limites impostos por histórias que nem começaram em você. Isso moldou seus pensamentos, suas palavras e, principalmente, suas expectativas. E expectativa é uma forma silenciosa de oração. Aquilo que você espera, mesmo sem perceber, começa a se organizar ao seu redor. Quando a Bíblia diz que Deus criou tudo pela palavra, isso não é uma metáfora poética, é um princípio funcional do universo. A palavra precede a forma, o pensamento precede o evento. O invisível sempre vem antes do visível. Florence Scovel ensinava que a imaginação divina, quando alinhada à fé, não falha. E você, feito à imagem e semelhança desse Criador, também opera nesse mesmo campo de leis. Talvez você tenha tentado ganhar dinheiro de várias formas e sempre algo parecia dar errado no último momento. Talvez as dívidas tenham se acumulado mesmo quando você prometeu a si mesmo que dessa vez seria diferente. Isso não significa incapacidade, significa desalinhamento. Porque enquanto uma parte de você deseja abundância, outra parte ainda acredita que ela não é segura, não é merecida ou não é possível. Existe uma conversa interna acontecendo em você todos os dias. Ela acontece em silêncio, nas pausas, nos pensamentos repetidos, nas frases automáticas que você diz sem perceber. Essa conversa constrói o roteiro da sua vida. Não importa o que você pede ocasionalmente. O que importa é o que você afirma consistentemente. A vida responde à constância, não à intensidade momentânea. Aqui existe uma revelação que muda tudo. Você não precisa convencer Deus de nada. Deus já disse sim antes mesmo de você pedir. O único convencimento necessário é o seu. Quando você aceita internamente que nasceu para criar coisas boas, o universo começa a cooperar. Pessoas aparecem, ideias surgem, oportunidades se abrem de formas que não fazem sentido lógico, mas fazem sentido espiritual. Esse é o ponto em que muitos desistem, porque esperam sinais externos antes de mudar por dentro. Mas a ordem é inversa. Primeiro a mudança interna, depois o reflexo externo. Quando você entende isso, você para de implorar e começa a decretar. Para de pedir permissão e começa a assumir posição. E esse é um movimento silencioso, mas extremamente poderoso. Existe um momento exato em que a criação começa a responder. Não é quando tudo já está perfeito, mas quando você decide sustentar uma nova postura mesmo sem provas imediatas. Esse é o teste invisível que separa quem apenas consome mensagens espirituais de quem realmente aplica os princípios. A fé verdadeira não reage ao medo. Ela age apesar dele. Você foi ensinado a acreditar apenas no que vê,
Mas a criação funciona ao contrário. Você vê aquilo em que acredita. Enquanto você espera sinais externos para mudar sua palavra, sua vibração continua presa ao passado. Mas quando você muda a palavra, mesmo com o coração tremendo, algo começa a se reorganizar no campo invisível. E esse movimento não pode ser interrompido facilmente. Florence Scovel dizia que a palavra falada com convicção abre caminhos onde antes só existiam paredes. E isso não é força de vontade, é alinhamento espiritual. Quando você declara que está saindo das dívidas, você não está negando a realidade atual. Você está estabelecendo uma nova direção. A realidade antiga começa a perder força quando deixa de ser alimentada pela sua atenção emocional. Talvez você tenha medo de se decepcionar de novo. Talvez exista um receio profundo de acreditar e cair mais uma vez. Esse medo é compreensível. Ele nasce de experiências repetidas de frustração. Mas existe algo mais perigoso do que se decepcionar, tentando criar uma vida melhor. É se conformar em viver uma vida que você sabe que não representa quem você é. A abundância não começa no bolso. Ela começa na identidade. Enquanto você se vê como alguém que luta para sobreviver, qualquer dinheiro que entra escapa. Enquanto você se reconhece como alguém que cria valor, soluções e prosperidade, o dinheiro começa a encontrar caminhos para permanecer, não como acaso, mas como consequência natural. Existe uma diferença profunda entre desejar e assumir. Desejar é esperar. Assumir é decidir. Quando você assume sua origem divina, você deixa de pedir migalhas emocionais e começa a aceitar provisão completa. Isso não significa arrogância, significa alinhamento. Significa entender que você não foi criado para viver em escassez constante. Se você chegou até aqui ouvindo essas palavras, algo já começou a mudar. Mesmo que você ainda não saiba explicar, existe um deslocamento interno acontecendo. E esse deslocamento é irreversível quando sustentado com consciência. Você não precisa acelerar nada. Apenas continue alinhando pensamento, palavra e sentimento. O resto acontece no tempo certo, de forma precisa. Existe um ponto silencioso dentro de você, onde a verdade sempre esteve guardada. Um lugar onde você sempre soube que não nasceu para viver contando moedas, adiando sonhos ou aceitando uma vida apertada. Esse ponto nunca desapareceu. Apenas foi abafado pelas urgências do dia a dia, pelas contas vencendo, pelas responsabilidades acumuladas e pelo medo constante de errar mais uma vez. Mas ele desperta quando a alma reconhece uma verdade maior. Você foi treinado para acreditar que criar é privilégio de poucos, que prosperar exige sorte ou contatos certos, que dinheiro sempre vem acompanhado de culpa ou sofrimento. Essa narrativa foi repetida tantas vezes que virou identidade. E quando algo vira identidade, passa a parecer natural. Mas nada disso é natural para quem foi feito à imagem do Criador. A escassez não é sua origem. É apenas um estado temporário sustentado por crenças. Florence Scovel ensinava que o homem fracassa não por falta de oportunidades, mas por falta de visão alinhada à lei espiritual. Quando você não se vê como criador, você vive reagindo aos efeitos. Quando se reconhece como criador, começa a atuar na causa. Essa mudança não acontece fora, acontece dentro. É silenciosa, profunda e, muitas vezes, desconfortável, porque desmonta antigas certezas. Talvez você tenha passado anos tentando sair das dívidas, e sempre algo inesperado surgia. Um imprevisto, uma despesa, um bloqueio. Isso cria a sensação de que existe uma força contrária te impedindo de avançar. Mas a força nunca foi externa. Era apenas um padrão interno sendo reafirmado. A vida apenas confirma aquilo que você sustenta como verdade, mesmo quando essa verdade dói. Existe uma diferença crucial entre falar palavras positivas e falar palavras criadoras. Palavras positivas tentam animar. Palavras criadoras decretam direção. Quando você diz que vai ganhar dinheiro apenas como desejo, o campo responde com instabilidade. Quando você afirma com consciência que a provisão divina flui para você de formas corretas e inesperadas, algo começa a se reorganizar no invisível. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Esse é um erro comum que paralisa muitas pessoas. A mente quer controle, mas a criação responde à confiança. Quando você tenta controlar o processo, você interfere no fluxo. Quando você sustenta a certeza interna, mesmo sem provas, o caminho se forma à medida que você avança.
Esse é o segredo que poucos aplicam de verdade. Talvez agora você perceba que não foi a vida que te negou a abundância. Foi você que nunca foi ensinado a aceitá-la. Aceitar é um ato interno, não externo. E quando você aceita, sem culpa e sem medo, o campo responde com oportunidades que antes pareciam invisíveis. Nada muda por acaso. Tudo muda por alinhamento. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da mente humana, e a maioria das pessoas nem percebe. É a guerra entre aquilo que você foi programado para acreditar e aquilo que você foi criado para ser. Essa guerra se manifesta como ansiedade, cansaço extremo, sensação de estar sempre atrasado na própria vida. Mas ela termina no instante em que você escolhe conscientemente quem vai comandar sua realidade. Você não está atrasado. Você não perdeu tempo. Tudo o que você viveu te trouxe até este exato ponto de consciência. Até mesmo os erros, as perdas financeiras, as dívidas, os momentos de desespero tiveram uma função oculta: te mostrar que o caminho da sobrevivência não satisfaz a alma. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para expandir. Quando Florence Scovel falava sobre prosperidade, ela não falava apenas de dinheiro, mas de fluxo. Dinheiro é apenas uma das formas que a abundância assume. Quando o fluxo está bloqueado internamente, todas as áreas sofrem. Quando o fluxo é liberado, tudo começa a se mover junto. Relações, ideias, oportunidades e recursos entram em harmonia. Talvez você tenha sido uma pessoa que sempre pensou nos outros antes de si. Sempre se sacrificou. Sempre adiou seus próprios desejos. Existe nobreza nisso, mas também existe um limite. Negar sua própria prosperidade não ajuda ninguém. Pelo contrário, enfraquece sua capacidade de contribuir. Quanto mais alinhado você está com a abundância, mais você se torna canal. Existe uma falsa humildade que ensina que querer mais é errado, mas desejar crescer, prosperar e viver com dignidade não é egoísmo. É coerência com sua origem divina. Deus não cria a escassez para ensinar lições. Ele cria a expansão. As lições surgem quando o homem resiste ao fluxo natural da vida. Se você sente agora um misto de alívio e inquietação, isso é sinal de que algo está sendo reprogramado. A velha identidade começa a perder força quando confrontada com a verdade. E a verdade sempre liberta, mesmo quando inicialmente assusta. Você não está quebrado. Você estava apenas desconectado da sua fonte. A partir daqui, a responsabilidade muda de lugar. Você não pode mais dizer que não sabia. Agora, cada palavra que você escolhe, cada pensamento que você sustenta, cada sentimento que você alimenta, participa ativamente da sua criação. E essa consciência, uma vez despertada, nunca mais dorme completamente. Existe um instante decisivo na jornada de toda pessoa consciente, um ponto em que ela percebe que continuar repetindo os mesmos pensamentos é mais doloroso do que enfrentar o desconhecido. Esse instante não vem com barulho. Ele vem com silêncio. Um silêncio profundo, onde você se pergunta como chegou até aqui e por que, apesar de tanto esforço, ainda sente que algo essencial falta. Esse silêncio não é vazio, é convite. Você foi ensinado a negociar com a vida, a aceitar acordos ruins por medo de perder tudo, aceitar menos dinheiro do que merece, aceitar relações que drenam sua energia, aceitar dívidas como se fossem parte natural da existência. Mas aceitar menos nunca foi um plano divino. Foi apenas uma adaptação temporária que se tornou permanente por repetição inconsciente. Florence Scovel afirmava que o homem não é punido por Deus. Ele é punido por sua própria palavra quando ela contradiz a verdade espiritual. Cada frase de derrota que você repetiu ao longo da vida não foi apenas desabafo, foi decreto. E decretos não precisam ser conscientes para funcionar. Eles só precisam ser constantes. A boa notícia é que o mesmo princípio funciona a favor quando você muda a direção. Talvez você tenha acreditado que precisava sofrer para merecer prosperar. Essa crença é uma das mais profundas e silenciosas armadilhas espirituais. Sofrimento não purifica a criação. Consciência purifica. Deus não exige dor para liberar abundância. Ele exige alinhamento. A dor surge quando você insiste em caminhar contra o fluxo da sua própria origem. Existe uma sensação estranha quando você começa a assumir uma nova identidade interna. É como se o mundo ao redor reagisse. Pessoas podem duvidar. Situações podem parecer testar sua decisão. Velhos padrões tentam se reafirmar. Isso não é sinal de fracasso. É sinal de transição.
Toda mudança real provoca resistência inicial. Você pode sentir medo de perder o pouco que tem ao mudar sua postura interna. Mas o medo sempre protege o passado, nunca o futuro. Quando você sustenta uma nova consciência, mesmo tremendo por dentro, você começa a acessar soluções que antes não estavam disponíveis. Ideias surgem, caminhos se abrem, oportunidades aparecem sem esforço forçado. Esse é o momento em que você precisa decidir se vai continuar vivendo como alguém que reage à vida ou como alguém que cria a vida. Essa decisão não exige anúncio público, não exige provas externas. Ela exige apenas coerência interna. E quando essa coerência se instala, o campo responde com precisão. Existe uma camada mais profunda da criação que poucos alcançam porque exige responsabilidade espiritual. Não é mais sobre pedir, é sobre sustentar. Sustentar a visão mesmo quando a realidade ainda não mudou. Sustentar a palavra mesmo quando o medo tenta falar mais alto. Sustentar a identidade mesmo quando o passado tenta puxar você de volta. Você pode ter vivido anos acreditando que dinheiro traz problemas, que ganhar dinheiro muda as pessoas para pior, que a abundância gera afastamento espiritual. Essas ideias foram repetidas tantas vezes que se tornaram quase verdades absolutas. Mas elas não vêm da essência divina, vêm do medo humano mal interpretado. A abundância não corrompe, ela amplia aquilo que já existe. Quando você começa a aceitar prosperidade sem culpa, algo poderoso acontece. O fluxo deixa de ser interrompido. Você para de ganhar e perder no mesmo ritmo. Para de entrar e sair das dívidas como um ciclo eterno. O dinheiro passa a ter função, direção e permanência. Não como sorte, mas como consequência de alinhamento interno. Florence Scovel ensinava que aquilo que você aceita internamente se manifesta externamente com naturalidade. Se você ainda se sente desconfortável ao imaginar estabilidade financeira, liberdade e abundância, isso revela o ponto exato que precisa ser curado. Não com esforço, mas com consciência e palavra alinhada. Talvez você esteja percebendo agora que não foi o mundo que te limitou, mas a forma como você se enxergava dentro dele. Essa percepção não vem para te culpar, vem para te libertar. Porque no instante em que você percebe que participou da criação da sua realidade, você também percebe que pode recriá-la. Existe um alívio silencioso quando você entende que não precisa lutar contra a vida, apenas alinhar-se com ela. A criação não exige desgaste, exige clareza. Quanto mais clara é sua identidade interna, mais simples se torna o caminho externo. O complicado nasce da contradição interna, não da falta de recursos. Se você sente agora uma mistura de esperança, medo e determinação, isso é sinal de que a velha versão está cedendo espaço. Esse processo não é imediato, mas é irreversível quando sustentado. Você não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas honrar aquilo que agora você sabe sobre quem você é. Existe um ponto em que a mente humana tenta negociar com a verdade. Ela aceita partes, adapta outras, suaviza o que parece grande demais. Mas a criação não funciona por negociação parcial. Ela responde à decisão interna completa. Enquanto você mantém um pé na velha identidade e outro na nova consciência, o movimento acontece, mas de forma lenta, instável e cansativa. Esse cansaço não vem da vida, vem da divisão interna. Você pode ter passado anos dizendo que queria sair das dívidas, mas ao mesmo tempo sentindo medo profundo de ter dinheiro. Medo de errar, medo de perder, medo de se tornar alguém diferente. Esse conflito cria um campo confuso, onde o dinheiro até se aproxima, mas não permanece. A criação exige clareza, e clareza começa quando você reconhece seus medos sem permitir que eles governem suas decisões. Florence Scovel ensinava que o homem precisa estar disposto a abandonar a velha imagem de si mesmo para que a nova possa se manifestar. Isso é mais difícil do que parece, porque a identidade antiga, mesmo dolorosa, é conhecida. Ela oferece previsibilidade. A nova identidade exige fé, e fé verdadeira não vem com garantias externas. Talvez você tenha se perguntado por que algumas pessoas parecem prosperar com menos esforço. Isso não é injustiça, é alinhamento. Elas não são melhores, apenas sustentam internamente aquilo que aceitam externamente. A vida não escolhe favoritos, ela responde à frequência interna, e frequência é resultado de pensamento, palavra e sentimento alinhados. Existe uma diferença entre querer dinheiro e permitir que o dinheiro faça parte da sua vida. Permitir
Envolve abrir mão da culpa, do medo e da necessidade de controle excessivo. Quando você tenta controlar tudo, você bloqueia o fluxo. Quando você confia na inteligência divina que opera através de você, o fluxo encontra caminhos inesperados. Você pode sentir agora que algo está sendo desmontado dentro de você. Velhas crenças começam a perder sentido. Frases que antes pareciam verdades absolutas agora soam vazias. Isso é desconfortável, mas necessário. Toda reconstrução começa com a queda das estruturas antigas. Não existe nova criação sem esse processo interno. Esse é o momento em que você precisa decidir se vai continuar ouvindo essas palavras apenas como conforto ou se vai permitir que elas reorganizem sua visão de mundo. Porque a partir daqui, não se trata mais de informação, mas de transformação. E transformação exige compromisso consigo mesmo. Existe uma lei silenciosa que governa a manifestação da abundância. Aquilo que você honra, permanece. Aquilo que você tolera, se repete. Aquilo que você decide, se transforma. Muitas pessoas toleraram escassez por tempo demais, confundindo resignação com espiritualidade. Mas resignação nunca foi fé, foi apenas medo disfarçado. Você não foi criado para viver em estado constante de preocupação financeira. Essa tensão contínua desgasta o corpo, confunde a mente e fecha o coração. Quando você vive preocupado com o dinheiro, você dá ao dinheiro um poder que ele nunca deveria ter. O dinheiro é ferramenta, não autoridade. A autoridade sempre foi sua consciência. Florence Scovel afirmava que quando o homem coloca Deus como fonte e não como último recurso, a provisão muda de forma radical. Isso significa que você deixa de depender apenas de esforço humano e começa a cooperar com uma inteligência maior. Essa cooperação não elimina a ação, mas transforma a ação em algo guiado, leve e preciso. Talvez você tenha tentado resolver tudo sozinho por muito tempo, carregado responsabilidades que não eram apenas suas, tentado ser forte quando, na verdade, precisava confiar. Esse excesso de controle cria rigidez, e rigidez bloqueia a criação. A abundância flui onde existe flexibilidade interna. Existe um momento específico em que você percebe que não precisa mais lutar contra a vida. Esse momento chega quando você entende que foi feito à imagem e semelhança de Deus para criar, não para sobreviver. Criar soluções, criar caminhos, criar recursos, criar novas histórias. Essa compreensão muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Você pode sentir agora uma nova responsabilidade surgindo. Não como peso, mas como clareza. A clareza de que suas palavras não são neutras, seus pensamentos não são inofensivos, seus sentimentos não são passageiros. Tudo participa da criação. E quando você assume isso, você deixa de ser vítima das circunstâncias. A partir daqui, cada escolha interna passa a ter um impacto diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, o mundo responde. Sempre responde. Essa é a lei. Não é promessa, é funcionamento. Existe um ponto em que o espírito humano deixa de pedir permissão para viver melhor. Esse ponto não nasce da arrogância. Nasce do esgotamento. Quando você se cansa de viver apertado, quando se cansa de ver o dinheiro entrar e sair sem nunca permanecer, algo dentro de você começa a exigir coerência entre quem você é e a vida que você leva. Essa exigência não vem do ego, vem da alma. Você pode ter acreditado por muito tempo que prosperar exigia se tornar alguém frio, distante ou materialista. Mas isso é um mito criado por quem nunca entendeu a essência da abundância. Abundância não muda o coração, ela revela o coração. Se existe bondade em você, ela se expande. Se existe medo, ele também aparece. É por isso que muitos evitam prosperar, não pelo dinheiro em si, mas pelo confronto interno que ele provoca. Florence Scovel ensinava que o medo é sempre uma falsa evidência criada pela imaginação desalinhada. O mesmo poder imaginativo que cria cenários de perda pode criar cenários de provisão. A diferença está no comando. Enquanto o medo comanda, a criação responde com bloqueio. Quando a fé assume, a criação responde com abertura. Talvez você tenha passado anos esperando que algo externo mudasse para então mudar por dentro. Um aumento, uma oportunidade, um sinal claro. Mas o sinal sempre foi interno. O mundo externo apenas reflete aquilo que já foi decidido no invisível. Quando você muda a decisão interna, o reflexo começa, ainda que de forma gradual.
Existe uma força criadora na aceitação consciente. Quando você aceita que é digno de prosperar, sem justificar, sem se explicar, sem negociar, algo profundo se reorganiza. A luta diminui, a resistência cai. A vida deixa de parecer um campo de batalha e começa a se tornar um espaço de cooperação. Você não precisa competir com ninguém. A abundância não funciona por comparação. Ela funciona por alinhamento individual. O que chega para você, chega porque encontra ressonância com quem você está se tornando. Quanto mais você se alinha com sua origem divina, menos você precisa disputar espaço. Se você sente agora um alívio sutil misturado com responsabilidade, isso é sinal de maturidade espiritual. Você está deixando de buscar soluções rápidas e começando a construir uma base interna sólida. Essa base não se quebra com crises externas, porque não depende delas. Existe uma etapa da criação em que você percebe que não adianta mudar apenas as palavras externas. É preciso mudar a conversa interna. Aquela conversa silenciosa que acontece quando ninguém está ouvindo, quando você está sozinho com seus pensamentos. É ali que as decisões reais são tomadas. E é ali que a maioria das pessoas sabota a própria prosperidade sem perceber. Você pode dizer frases bonitas durante o dia, mas se à noite você adormece preocupado, ansioso, com medo do futuro financeiro, é essa emoção que está sendo registrada. A criação responde ao sentimento predominante, não ao discurso ensaiado. Por isso, a coerência emocional é tão importante quanto a palavra falada. Florence Scovel dizia que o sentimento é o selo da criação. Sem ele, a palavra perde força. Quando você fala a partir do medo, você cria mais motivos para temer. Quando você fala a partir da certeza interna, mesmo que ainda exista insegurança, você começa a criar estabilidade. A diferença está em qual sentimento você decide sustentar. Talvez você esteja percebendo agora que não foi a falta de dinheiro que mais te feriu, mas a sensação constante de insegurança, a sensação de nunca poder relaxar totalmente. A abundância verdadeira começa quando essa tensão interna diminui, quando você passa a confiar que existe provisão contínua operando, mesmo que ainda não veja todas as evidências. Existe um descanso interno que surge quando você para de lutar contra a vida. Esse descanso não é passividade, é confiança ativa. Você continua agindo, mas sem desespero. Continua criando, mas sem medo. Esse estado interno muda completamente a qualidade das suas decisões. Quando você cria a partir do desespero, você aceita qualquer coisa. Quando cria a partir da confiança, você escolhe com clareza. E escolhas feitas com clareza produzem resultados sustentáveis. A abundância que vem desse lugar não vai embora com facilidade. Se você chegou até aqui, você já não é mais a mesma pessoa que começou ouvindo essas palavras. Algo foi reorganizado. Algo foi iluminado. E esse algo não pode ser desfeito. A consciência, uma vez expandida, nunca retorna ao estado anterior. Existe um momento em que você para de buscar provas externas porque algo dentro de você já sabe. Esse saber não é arrogante, não é ansioso, não é barulhento. Ele é calmo, firme e silencioso. É como uma âncora interna que impede você de ser arrastado pelas circunstâncias. Quando esse estado se instala, a vida começa a responder de outra forma, mesmo que ainda existam desafios. Você pode ter vivido anos reagindo às contas, aos boletos, às dívidas, sempre correndo atrás do prejuízo. Essa postura cria uma sensação constante de atraso, como se você estivesse sempre chegando depois. Mas quando você muda a identidade interna, você deixa de reagir e começa a antecipar. A criação passa a ser proativa, não defensiva. Florence Scovel ensinava que o homem que compreende sua origem divina não implora por resultados, ele os espera com naturalidade. Essa expectativa não é passiva, é confiante. Ela não força o tempo, mas também não duvida do desfecho. E essa postura muda completamente o ritmo da manifestação. Talvez você tenha se perguntado por quê, mesmo se esforçando tanto, parecia que nada se estabilizava. Isso acontece quando o esforço não vem acompanhado de aceitação interna. Você pode trabalhar duro, estudar, tentar, mas se internamente você não se vê vivendo em abundância, a realidade continua instável. A estabilidade começa quando você se permite viver sem o medo constante de perder. Existe uma diferença profunda entre esperança e certeza. Esperança ainda convive com a dúvida. Certeza convive com o silêncio. Quando você entra nesse silêncio interno, você não precisa mais se justificar.
nem se explicar, nem convencer ninguém. Você apenas segue alinhado, e a vida acompanha. Esse alinhamento começa a produzir sinais sutis. Pequenas soluções aparecem. Conversas inesperadas acontecem. Ideias que antes pareciam distantes agora fazem sentido. Nada explode de uma vez, mas tudo começa a se encaixar. A criação não costuma gritar, ela sussurra primeiro. Se você sente agora uma calma diferente, mesmo sem todas as respostas, isso é sinal de que algo foi integrado. Essa calma não depende de saldo bancário, depende de identidade. E identidade alinhada sustenta a abundância de forma contínua. Existe um ponto avançado da consciência em que você percebe que não precisa mais repetir afirmações o tempo todo. Elas já se tornaram estado interno. O pensamento mudou, a palavra mudou, o sentimento mudou. A criação passa a acontecer quase sem esforço consciente, porque você não está mais brigando com o fluxo. Você pode lembrar de épocas em que tudo parecia pesado, complicado, difícil demais. Essa memória começa a perder força quando você entende que aquele estado não definia quem você era, apenas onde você estava. O erro nunca foi estar ali. O erro foi acreditar que aquele lugar era permanente. Florence Scovel dizia que quando o homem muda de estado de consciência, ele muda de mundo. Não simbolicamente, mas literalmente. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, os mesmos cenários passam a oferecer experiências diferentes, porque o mundo que você vive é sempre filtrado pela consciência que você sustenta. Talvez você ainda veja desafios à sua frente. Isso não invalida nada. Desafios não desaparecem, mas a forma como você os atravessa muda completamente. O medo deixa de ser o guia, a clareza assume, e clareza encurta caminhos que antes pareciam longos demais. Existe uma maturidade espiritual que surge quando você não se impressiona mais com oscilações momentâneas. Um dia bom não te euforiza demais. Um dia difícil não te derruba. Você começa a caminhar com estabilidade interna. E essa estabilidade é extremamente atrativa para oportunidades, pessoas e recursos. O dinheiro passa a ocupar o lugar correto. Nem idolatrado, nem temido. Apenas utilizado. Quando isso acontece, ele flui com mais naturalidade. Não porque você o persegue, mas porque você não o repele mais com medo ou culpa. Se você chegou até aqui, você já atravessou uma fronteira interna importante. Não existe retorno confortável para o estado anterior. Você pode até tentar ignorar, mas a consciência já foi ativada. E quando isso acontece, a criação passa a exigir coerência com quem você se tornou. Existe um momento em que você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Essa libertação interna é um divisor de águas. Enquanto você tenta provar, você ainda depende do olhar externo. Quando você se alinha internamente, a validação deixa de ser necessária. E essa mudança silenciosa altera completamente a forma como a vida responde a você. Você pode ter passado muito tempo se explicando, justificando escolhas, tentando fazer os outros entenderem seus sonhos. Isso consome energia criadora. Florence Scovel ensinava que a energia precisa ser direcionada para a criação, não para a defesa. Quando você para de se defender, você libera força suficiente para construir. Talvez você tenha sentido vergonha por desejar mais dinheiro, mais conforto, mais estabilidade. Essa vergonha não nasceu em você, ela foi ensinada. Mas desejar crescer, prosperar e viver com dignidade não é falta de espiritualidade, é coerência com a expansão divina. Tudo que Deus cria cresce. Tudo que cresce se expande. Tudo que se expande gera mais vida. Existe um ponto em que você entende que sair das dívidas não é apenas uma meta financeira, é uma decisão espiritual. Dívida constante aprisiona a mente, cria medo crônico e enfraquece a capacidade de imaginar o futuro. Quando você decide sair desse ciclo, você está reivindicando liberdade interna antes mesmo da liberdade externa. Você pode sentir agora uma nova firmeza surgindo. Não aquela euforia passageira, mas uma firmeza calma. Essa firmeza vem da compreensão de que você não está mais à mercê das circunstâncias. Você participa da criação delas, e essa participação muda completamente sua postura diante da vida. A abundância começa a se tornar algo natural, não extraordinário. Pequenas vitórias deixam de ser vistas como sorte. Grandes oportunidades deixam de parecer impossíveis.
Tudo começa a se encaixar dentro de um fluxo coerente, previsível e estável. Se antes você se sentia perdido, agora começa a surgir direção. Não necessariamente um plano detalhado, mas uma sensação clara de que você está caminhando no sentido certo. Essa sensação é um dos maiores sinais de alinhamento interno. Existe uma transição silenciosa que acontece quando você deixa de buscar segurança fora e começa a encontrá-la dentro. Essa segurança interna não depende de saldo bancário, mas ela influencia diretamente o saldo bancário. Porque quando você se sente seguro por dentro, você toma decisões mais claras, mais firmes e menos impulsivas. Você pode perceber que já não reage como antes. Situações que antes geravam pânico, agora geram análise. Desafios que antes paralisavam, agora despertam criatividade. Isso não acontece por acaso. É fruto de uma identidade interna que começou a se alinhar com sua origem divina. Florence Scovel dizia que o homem alinhado com a lei espiritual nunca está no lugar errado, na hora errada. Mesmo quando parece haver atraso, existe proteção. Mesmo quando parece haver perda, existe redirecionamento. Essa confiança muda completamente a forma como você atravessa os processos. Talvez você ainda não veja tudo resolvido, e isso é normal. A criação não acontece de uma vez, ela acontece por camadas. Cada camada consolidada sustenta a próxima, e você já consolidou camadas profundas dentro de si. Isso garante que aquilo que está vindo terá base para permanecer. Existe uma serenidade poderosa em saber que você não precisa mais correr desesperadamente atrás da vida. A vida começa a se mover em sua direção. Não porque você exigiu, mas porque você se alinhou. E alinhamento sempre atrai movimento. Você começa a entender que ganhar dinheiro não precisa ser uma batalha constante. Pode ser um fluxo inteligente, organizado, coerente com seus valores. Essa compreensão muda tudo. O dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser uma ferramenta a serviço da sua expansão. Se você chegou até aqui, você está pronto para o encerramento mais importante de todos, o encerramento da velha versão de si mesmo. E esse encerramento não vem com luto, vem com gratidão. Gratidão por tudo que te trouxe até aqui e clareza sobre tudo que agora pode ser diferente. Existe um momento raro em que o ser humano percebe que não precisa mais ser resgatado, salvo ou empurrado. Ele percebe que sempre teve dentro de si o ponto de partida. Essa percepção não vem como euforia, vem como lucidez. Uma lucidez que dói um pouco, porque revela quanto tempo foi vivido em desconexão, mas que liberta profundamente porque mostra que nunca foi tarde demais. Você pode olhar para trás agora e perceber quantas vezes ignorou sua própria intuição, quantas vezes sentiu que deveria agir diferente, falar diferente, pensar diferente, mas escolheu o caminho conhecido por medo do novo. Isso não te torna fraco, te torna humano. Mas agora você sabe que continuar ignorando essa consciência seria uma escolha, não mais um erro. Florence Scovel ensinava que o maior bloqueio da prosperidade não é a falta de recursos, é a falta de permissão interna. Quando você não se permite viver bem, você cria justificativas espirituais para sustentar a escassez. Mas Deus não é honrado pelo sofrimento constante. Ele é honrado pela expressão plena da vida. Talvez você esteja sentindo agora um peso saindo dos ombros. Um peso que você carregou por anos achando que era obrigação. A obrigação de aguentar, de suportar, de se conformar. Esse peso começa a cair quando você entende que criar coisas boas na sua vida não é egoísmo, é alinhamento com sua origem. Existe uma dignidade silenciosa em assumir a própria criação. Você deixa de culpar o passado, deixa de temer o futuro e passa a agir no presente com consciência. Essa postura muda completamente a forma como o campo responde a você. Você não precisa apagar sua história para começar algo novo. Tudo o que você viveu serviu como preparação, inclusive as quedas, as perdas, as dívidas e os momentos em que você achou que não iria conseguir. Nada foi desperdiçado. Esse é o ponto em que você começa a caminhar não mais como alguém que espera, mas como alguém que sabe. Existe um nível de maturidade espiritual em que você entende que não precisa mais repetir afirmações para convencer o universo. Você passa a viver a partir delas. Elas deixam de ser palavras e se tornam postura. A forma como você anda, decide, fala e reage começa a refletir essa nova identidade. Você pode perceber que já não sente a mesma ansiedade ao pensar em dinheiro. O medo começa a perder força,
porque você entende que a fonte nunca foi externa. O dinheiro sempre foi consequência, nunca causa. Quando você coloca a causa no lugar certo, o efeito se organiza. Florence Scovel dizia que quando o homem está alinhado com a lei, ele não força portas, elas se abrem. E quando uma porta não se abre, ele não insiste, ele confia que existe outra melhor. Essa confiança evita perdas, desgastes e caminhos errados. Talvez você ainda esteja no meio do processo, mas agora você atravessa esse meio com consciência. E atravessar com consciência muda tudo. Você não se desespera, não se abandona, não se trai. Você permanece fiel àquilo que sabe sobre si mesmo. Existe uma paz profunda quando você entende que a criação não é uma corrida contra o tempo. Cada coisa chega quando encontra a estrutura interna para permanecer, e você está construindo essa estrutura agora. Você começa a perceber que a abundância não é apenas dinheiro, mas tempo, clareza, boas escolhas e relações saudáveis. Tudo isso começa a se alinhar quando você para de lutar contra a sua própria expansão. Esse estado interno é o verdadeiro sinal de que a criação está em curso. Existe um último teste silencioso antes da consolidação da nova realidade. Ele acontece quando tudo parece normal, sem grandes sinais, sem grandes emoções. É nesse momento que muitos voltam atrás, achando que nada mudou. Mas é exatamente aí que a mudança está mais sólida. Você não precisa de fogos de artifício para validar sua transformação. O silêncio, a constância e a coerência são provas suficientes. Quando você permanece alinhado mesmo sem estímulos externos, você sela o processo. Florence Scovel ensinava que a fé verdadeira é tranquila. Ela não grita, não implora, não se explica. Ela simplesmente espera sabendo. E essa espera não é vazia, é cheia de certeza. Talvez você perceba agora que não sente mais aquela urgência desesperada de sair das dívidas ou ganhar dinheiro a qualquer custo. Isso não significa desistência, significa maturidade. Você sabe que está em movimento e isso te basta. Quando você chega nesse ponto, o campo responde com estabilidade. O dinheiro começa a fluir de forma mais organizada. As oportunidades passam a fazer sentido. Você não aceita mais qualquer coisa, porque sabe o que carrega. Existe uma autoridade silenciosa em quem sabe quem é. E essa autoridade não vem do controle, vem da coerência interna. Ela não se impõe, ela se estabelece. Esse é o momento em que a criação deixa de ser um esforço e se torna consequência. Tudo o que você ouviu até aqui converge para uma única verdade simples e profunda. Deus te fez à imagem e semelhança dele, para que você pudesse criar todas as coisas boas em sua vida. Não sobreviver a elas, não implorar por elas, criá-las. Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração esteve aflito, apertado, cansado de tentar entender por que parecia tão difícil avançar. Mas agora você sabe que nunca esteve sozinho e nunca esteve sem poder. Criar exige consciência. Consciência exige responsabilidade. E responsabilidade exige coragem. A coragem de sustentar uma nova identidade mesmo quando o mundo ainda não acompanhou. Essa coragem é o que transforma destino em escolha. A verdadeira abundância começa quando você para de se ver como alguém esperando permissão e passa a se ver como alguém alinhado com a fonte. Quando isso acontece, ganhar dinheiro, sair das dívidas e viver em abundância deixam de ser sonhos distantes e passam a ser desdobramentos naturais. Nada muda fora sem antes mudar dentro. Mas quando muda dentro, o fora não tem escolha a não ser acompanhar. Essa é a lei. Sempre foi. E a lição final é simples, mas eterna. Você cria a vida que aceita viver. Quando aceita sua origem divina, você cria coisas boas sem precisar lutar contra o mundo.